Olá, está entrando no ar mais um podcast Zé Café. E sempre mantendo a minha linha de informação de qualidade, divulgar o que as pessoas conhecem ou não conhecem e podem aproveitar para aumentar seus conhecimentos. E, principalmente, nós estamos à véspera do Novembro Azul, que é o mês dos homens, da prevenção da saúde masculina. E dentro desta área existem muitos tabus envolvidos. Então, hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme Steimer, que vai ajudar a gente a entender melhor todo esse processo e por que há tanta resistência, pelo menos até onde eu sei, de um homem procurar um urologista. Então, eu vou apresentar agora para vocês o Dr. Guilherme Steimer. Dr. Guilherme, por favor. Olá, tudo bem, Zé? Tudo. Como você está? Tranquilo? Tranquilo, feliz. Muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer. prazer. Está podendo falar um pouquinho mais sobre... um pouco mais sobre a minha especialidade e falar desse mês tão importante que é o Novembro Azul. É verdade. Muito obrigado. Imagina, a ideia é essa mesmo. A tua área de urologia, ela trata especificamente de qual parte do corpo humano? Então, Zé, o urologista, o especialista, que acaba cuidando principalmente do trato urinário masculino e feminino, e ele também acaba tratando das doenças relacionadas ao sistema reprodutor masculino. Isso envolve quais órgãos? Rins, ureteres, bexiga, próstata, pênis, acaba também envolvendo testículos. Então, assim, acaba sendo uma área de envolvimento principalmente nesses tipos de órgãos. Entendi. Então, assim, porque eu percebo nos meus relacionamentos que existe uma demanda natural de homens para procurar uma consulta, um urologista, no teu caso? Se tem uma demanda? Sim, sempre tem uma demanda, graças a Deus. Cada vez mais os homens têm se inteirado da necessidade de cuidar da sua saúde. Antigamente, eu creio que os homens não tinham essa noção, mas devido a iniciativas como essa, do seu podcast, informar a população, cada vez mais os homens têm buscado o médico urologista para a prevenção da sua saúde. Porque, de verdade, a intenção hoje... Eu sei que o Novembro Azul é um mês masculino, mas eu quero focar bastante na questão da prevenção do câncer de próstata. Certo. Eu sei que você não aborda, você não trata só desse pedaço dentro da tua especialidade, mas eu percebo, pode ser que, como você disse, hoje os homens estejam mais à vontade com isso. Que eu entrevistei uma ginecologista há muito pouco tempo, e a demanda das mulheres, a mulher passa por uma quantidade enorme de exames periodicamente, né? Eu acho que se os homens tivessem que fazer os exames que as mulheres fazem, eles teriam uma certa dificuldade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente bater um pouquinho nessa tecla, né? Sem dúvida nenhuma. Que momento tem que se procurar um urologista? Então, Zé, a questão é o seguinte, de forma geral, não existe assim, uma idade certa e também não há uma rigidez quanto à necessidade de frequência, tá? Ok. Então, assim, os homens têm que buscar urologista, de certa forma, para avaliar várias coisas. Por exemplo, para prevenir doenças, para avaliar se tem algum tipo de anormalidade em sua saúde, para que o urologista também possa fazer orientações que são pertinentes à sua saúde. Então, existe uma idade, um momento certo para isso acontecer. Ok. Então, todos os homens têm o certo... Da mesma forma que a mulher tem a ginecologista como uma médica da sua saúde feminina, os homens também devem ter o urologista como médico da saúde masculina. Isso é muito importante. Agora, em relação ao câncer de próstata, que é o tema que nós estamos falando aqui de Novembro Azul, existem algumas recomendações formais. Seria que, a partir dos 40 anos, homens que têm alguma alteração genética identificada, já principalmente já no histórico de família. Histórico familiar. Ok. Relacionado a que tem, né, a identificação através de painel genético de alguma anormalidade genética a partir dos 40 anos. A partir dos 45 anos de idade, se tem um histórico familiar de avô, pai, que teve câncer de próstata anteriormente, pacientes negros. Então, ser negro é um fator de risco também para câncer de próstata. Muitas pessoas não sabem disso. Então, as pessoas que são negras devem iniciar o rastreamento do câncer de próstata antes do que a população em geral. E os pacientes que não têm nenhum tipo de fator de risco a partir dos 50 anos de idade. Então, tentando entender melhor. Vamos falar agora, o homem
que tem um histórico familiar, 40 anos. 45 anos. 45 exatamente. anos, ok. O negro não tem 45 anos também. Independente da história genética? Se ele tiver, por exemplo, já a história um genética, o painel importante. genético, por exemplo, ele tem uma história familiar de alguém que teve câncer de próstata. Okay. E aí ele vai fazer um painel genético, um exame que vai avaliar os seus genes, e ele identifica, por exemplo, um gene como BRCA1, BRCA2, aí sim ele tem a necessidade, por exemplo, identificado esse tipo de anormalidade genética, aí sim ele tem a necessidade de iniciar o rastreamento antes. Se não, apenas uma história de familiar a partir dos 45 anos de idade. Que é antes do branco. Que é antes da pessoa, exatamente. Interessante. Para mim é um fato novo. Que bom que nós estamos divulgando isso também. Porque eu acho que todo mundo fica pensando nos 50 anos só. Exato, né? Exatamente. E normalmente as pessoas te procuram, independente por queixa ou por prevenção? Então, geralmente o homem acaba buscando o urologista por queixas, infelizmente. A mulher já tem essa tradição de buscar, por exemplo, a ginecologista, seja qual for a idade, né? Desde cedo. Muitas mulheres assim vão buscar já na adolescência o ginecologista. E o homem não tem não é típico para ele. Então ele acaba buscando apenas quando há algum tipo de anormalidade, quando existe algum tipo de problema de saúde. Isso é errado, não é correto. Porque, queira ou não, é um ato de coragem você buscar uma ajuda, de certa forma, para manter a sua saúde. Nós precisamos estar bem com a saúde em dia para que nós possamos desempenhar as nossas atividades habituais do dia a dia da melhor maneira possível. Então, os homens devem ter um médico de confiança para manter o acompanhamento regular. Isso é uma coisa que eu absolutamente concordo, não tem como discordar disso. Mas, às vezes, eu acho que a preocupação do homem é mais a sua potência sexual do que qualquer outra coisa. Exatamente. Quando envolve. Eu acho que a queixa acho que é a hora da queixa, né? Exatamente. É uma queixa muito comum. Hoje, de certa forma, a gente vive uma sociedade bastante sexualizada e os homens se interessam muito por esses temas. Então, queixas, por exemplo, como disfunção erétil, ejaculação precoce, são muito comuns no consultório. Eu recebo muitos pacientes com esse tipo de queixa. Eu fico imaginando que na tua rotina de consultório, os homens vão lá, eu acho que você me corrige, na sua grande maioria, preocupado com a sua performance. Exatamente. Sem pensar na próstata. Exatamente, sem pensar na próstata. Principalmente os pacientes mais jovens, né? Pensam bastante nessa necessidade de ter uma boa performance sexual. Os mais jovens? Sim, exato. Os mais jovens buscam, mas obviamente que as pessoas mais que avançam na idade também se preocupam quanto a isso, né? Porque, veja bem, a gente tem alguns dados bastante interessantes de serem falados aqui em podcast. O hormônio sexual masculino, que é a testosterona, ela tem, geralmente, isso é identificado na literatura científica, que a partir dos 30 anos, todos os homens, mais ou menos, vão ter os seus decréscimo de seus níveis de testosterona. Okay. E esse hormônio é fundamental para a ereção. Ele é fundamental para a ereção. Então, se há um decréscimo, a chance, por exemplo, do paciente acabar sofrendo de uma disfunção erétil no futuro, né, se ele tem níveis baixos, acaba sendo maior. Então, essa chance de ter essa disfunção erétil. Porque eu, na minha conversa com meus filhos, que são mais jovens e tal, eu escuto conversa nas rodas que eu estou lá com eles em São Paulo, alguma coisa, que jovens estão tomando energético com estimulante sexual, Viagra, essas coisas. Acontece. Tadalafila. Algumas vezes. Que eles estão buscando o quê? Eles estão na flor da idade. Exatamente. A recomendação que eu dou Isso vai trazer uma consequência? Então, queira ou não, assim, de certa forma, os jovens que têm bons níveis de testosterona, que têm um tecido peniano também normal, não precisam tomar esses medicamentos que fazem favorecer a ereção. Não precisa disso. É quase que um esteroide. Exatamente, mas não precisa para mostrar disso. Virilidade. Exatamente, não precisa. Um aspecto que é muito importante de ser falado aqui, que acontece disfunção erétil em jovens, é devido à ansiedade. Essa ansiedade por performance acaba fazendo liberar na corrente circulatória catecolaminas, adrenalina, que acaba prejudicando a ereção. Então, uma das causas bem frequentes de disfunção erétil em jovens é a ansiedade. E muitos jovens não sabem disso. Então, é importante você diminuir a ansiedade.
Porque o homem que é jovem, ele fica muito ansioso para aquele momento sexual, ele fica esperando para aquele momento e muitas vezes quando vai fazer, não consegue ter. Por quê? Porque está ansioso e isso acaba prejudicando a função erétil. Só um minutinho. Max, por favor, produção, põe aquele logo azul e deixa até o fim para o pessoal gravar bastante do que nós estamos falando hoje sobre o Novembro Azul. Essa questão do câncer de próstata, ele pode ser diagnosticado de quais maneiras? Então, geralmente são a junção de 2 exames que nós definimos se o paciente precisa, por exemplo, continuar com a investigação do câncer de próstata. Okay. Seria o toque retal, tá, que é possível de ser feito no consultório, em consulta médica, e também o PSA, que é um tipo de exame de sangue, onde você avalia se, enfim, o Prostate Specific Antigen, ele não é específico do câncer de próstata, mas ele é específico da próstata. Se ele estiver aumentado, isso nos diz, associados com outras informações, por exemplo, igual o toque nos traz, que se juntando essas 2 informações, tanto do toque retal como do PSA, a gente decide se vale a pena ou não submeter esse paciente a uma biópsia prostática, que é ela que vai acabar identificando se o paciente possui ou não o câncer de próstata. Ou seja, é feito um exame anatomopatológico, é feita uma biópsia. Tá? E a partir disso, se é identificada nessa biópsia que esse paciente possui um câncer de próstata, esse paciente está apto a ser submetido a um tratamento. Eu estou entendendo, então, que existem esses 2 exames, o de toque e o PSA, certo, mas o PSA não exclui o toque não exclui, na confirmação. Não exclui. Um PSA baixo não quer dizer que está tudo bem. Exatamente. É necessário fazer os 2 em associação. Porque muitas vezes acontece o seguinte, existem alguns tipos específicos, por exemplo, de câncer, que o PSA não sobe tanto. Olha. Então, por isso é muito importante fazer o toque retal. O toque retal é fundamental. E o que a gente identifica no toque retal? Aqui é importante falar isso. Anormalidades anatômicas, ou seja, calcificações, lesões, por exemplo, nódulos, lesões calcificadas, lesões que são heterogêneas. Isso nos sugere que esse paciente pode ter o câncer de próstata. Então vamos lá, eu vou dar uma forçada na barra aqui para tentar destruir tabus. Vamos lá, então. Quanto tempo leva o exame de toque? Geralmente é super rápido, em torno de 5 segundos. 5 segundos? 5 segundos. 5 a 10 segundos, né? Geralmente é super rápido. É aquela história, quando vê já acabou. Exatamente. É isso. Quando vê já acabou, é muito... E outra coisa, muitas vezes, se o paciente fazer o acompanhamento frequente, não é todo ano que ele tem que ser submetido ao toque. Por exemplo, um paciente que foi identificado que ele não tem nenhum tipo de lesão suspeita, o PSA dele é baixo, não precisa, pode ser que no próximo ano não precise ele fazer o toque. Só talvez fazer o PSA e fazer esse rastreamento, seguir com o rastreamento comum. Deixa eu falar com o meu público aqui. Olha, é por isso que eu falo do podcast Zé Café. Eu tenho muito prazer em fazer isso, porque eu também posso abusar e mandar bala aqui, deixar o convidado um pouco apertado aqui. Porque vamos inverter papéis. Se eu estivesse conversando com uma ginecologista aqui, e vai falar mamografia, um exame de Papa Nicolau, colocar um espéculo para examinar, né? Exato. Será que... Como é que seria a vida se fosse invertida? Exatamente. O homem, vamos dizer assim, a única exame, vamos chamar de invasivo, entre alguns que existem, colonoscopia e outras coisas, mas a única coisa que o homem tem que se preocupar de verdade em relação à urologia é um toque de 5 segundos. E olha, eu posso dizer porque eu faço. Eu nunca saí de lá apaixonado. E saí de lá mais macho do que eu entrei, porque eu tive a alegria de saber que minha próstata estava tudo bem. Exatamente. E já aconteceu na sua vida de consultório da mulher levar o marido? Nossa, muitas vezes. Essa história que eu sempre quis... Eu nunca vi homem levar a mulher no ginecologista. A mulher levar o marido? Sim, acontece frequentemente isso. É mesmo? Isso é muito interessante, porque a mulher que ela ama o seu marido, ela tem que se preocupar com a saúde dele. Isso é muito... Eu recebo muito... Eu vou te falar, até algumas vezes do consultório eu sempre fico vendo, né, as mensagens que acabam chegando. Muitas vezes eu vejo que grande parte das mulheres que chegam, né, a comunicar com a minha equipe, acabam sendo mulheres, não homens que
elas estão preocupadas com a saúde dos seus maridos. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Porque, vamos supor, muitas vezes o cara ele tem vergonha, por exemplo, de falar de um problema sexual. Ah, sem dúvida. Então, muitas vezes ele leva a esposa junto na consulta para estar falando sobre isso. E é muito interessante porque aí, vamos supor, eu vou dar um exemplo típico aqui. Sim. Ejaculação precoce. Ok. Tá? A ejaculação precoce é uma doença, é uma normalidade bastante comum. O pessoal acha que não acontece, mas acontece com frequência. Então, ali, a gente tem a oportunidade, quando um paciente acaba levando a sua esposa, de perguntar se essa relação sexual está frustrando a sua esposa, a sua relação sexual com ela. Então, a gente consegue mais informações que ela nos conta. E é muito importante para que a gente consiga tomar uma conduta posteriormente. Então, em várias ocasiões, por exemplo, causas de infertilidade masculina, que é também uma das causas, por exemplo, que as pessoas acabam procurando urologista, né, devido a não conseguir ter filhos. Quando o paciente precisa de uma investigação muito profunda sobre as possíveis causas de infertilidade. E a fertilidade não é algo só do homem, é algo da mulher também. É importante também a gente entender tudo, né, assim, o que envolve, fazer perguntas para ela, para que, de certa forma, a gente consiga chegar no melhor resultado possível. É interessante, quer dizer, o fato de não engravidar não é só culpa da mulher, pode ser problema do homem. Culpa do homem, exatamente. Né? Isso é esquecido muitas vezes. Porque geralmente, às vezes, a mulher leva muita culpa. Minha mulher não engravida. Na verdade, Zé, é 50% relacionado à parte masculina e 50% relacionado à parte feminina. Então, em todos os casos, o que é o diagnóstico de infertilidade? É a ausência de sucesso após 1 ano de relações sexuais desprotegidas. Então, o casal que não conseguiu Não estou tomando pílula, a mulher não está tomando pílula, estão transando sem preservativo. Exatamente. Com ejaculação, exato. com tudo. Vamos supor, você está... Relação normal. Exatamente, relação normal, tá bom? Tá chutando no gol e não consegue... É necessário buscar ajuda de um profissional que é urologista, no caso dos homens, né? Então, tanto homem como mulher têm que serem investigados. Voltando à nossa rainha do dia hoje, a próstata. Vamos lá. Câncer de próstata tem cura? Sim, tem cura. E eu vou te falar, só para alguns dados de literatura, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem. Ele só acaba perdendo para o câncer de pele não melanoma. E se fôssemos falar de câncer sólido, ele é o mais comum. Ele afeta... Você tem noção mais ou menos de quantos homens são afetados? Um número assim, estimado? Pela ausência... por exemplo, assim, vamos supor, né, dar um exemplo assim. O que você acha, assim, por exemplo, a cada quantos são afetados por câncer de próstata? Olha, da maneira que você começou a colocar o assunto, numa escala de 0 a 100, eu diria que 80. Tá. Então, vamos lá, eu vou dar mas é menor ainda, Zé. A cada 8 homens são acometidos com câncer de próstata. Não é tanto assim igual o pessoal. Se a gente fosse fazer uma média, aí é abaixo de 20%, 12,5%. Então não é tão comum como as pessoas acham, assim, muitos homens, 1 a cada 8 homens são acometidos com câncer de próstata. Mas o Novembro Azul também não tem só essa função de o quê? Não. De fazer, de certa forma, a prevenção do câncer de próstata e também o diagnóstico precoce. Mas sim de chamar a atenção pela necessidade do homem se cuidar. Mas voltando ao que você havia me falado anteriormente, o câncer de próstata, quando identificado inicialmente, em fases iniciais, ele tem taxas de cura de 90%, ou acima de 90%. Então, é muito importante continuar, que o homem seja submetido a esse rastreamento. Porque se ele for identificado com o câncer de próstata, a chance dele ter a cura desse câncer de próstata é muito alta. E vou te falar, a tendência é que a identificação dos cânceres de próstata na população em geral sejam cada vez mais identificados. Por quê? Porque geralmente o câncer de próstata é um tipo de doença de idoso. E as pessoas cada vez mais têm uma melhor qualidade de vida, se cuidam um pouco mais. Então, é uma doença que vai ser, muitas vezes, ela vai ser identificada mais à frente. O paciente vai ser identificado com 70, 80 anos com câncer de próstata. Então, se esse diagnóstico for realizado precocemente, as chances de cura são muito altas. E o que tem também transformado o diagnóstico, assim, melhorado, as taxas também de cura, são as tecnologias que acabam surgindo. Uma dessas tecnologias é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é muito interessante. vem transformando o tratamento
do câncer de próstata, porque ela é um tipo de instrumento utilizado pelo cirurgião que acaba propiciando um detalhe cirúrgico, né, do campo cirúrgico muito maior, uma precisão que é muito maior, porque o robô não deixa o cirurgião acabar tremendo, uma menor chance de sangramento e também uma recuperação muito mais rápida, podendo fazer duas coisas que são fundamentais para o bem-estar do paciente. Possivelmente mantendo a continência e também a função sexual, que grande parte das pessoas não sabe. A cirurgia robótica bem realizada, ela pode manter a função erétil. O paciente pode ter o câncer e ainda manter a função sexual. Olha, outra coisa que também é tabu. Mas se eu operar a próstata, eu vou ficar broxa, usando a palavra. Nem sempre. Termo chulo agora. Exatamente. Vou broxar, não é bem assim. Não, é porque, veja bem, um detalhe técnico, Zé, acontece o seguinte, os nervos que acabam fazendo a ereção acabam passando do lado da próstata. E com a cirurgia robótica, como a gente tem uma magnificação da imagem de 10 a 15 vezes, a gente tem um detalhe muito maior do campo cirúrgico. Então, a gente consegue fazer uma dissecção da próstata, evitando essa lesão dos nervos com muito mais facilidade. Muito interessante, quer dizer, e como você falou num pedaço da sua fala, o robô não treme, né? Exatamente. Não treme. E você ainda trabalha com uma visão melhor. Muito melhor. Do que numa consulta, numa cirurgia dentro de um centro. Exatamente, uma cirurgia por vídeo, que a gente falaria, né? Interessante. É realmente uma revolução na parte da saúde. Agora, a próstata pode aumentar por outros motivos que não seja o câncer? Aliás, eu não sei se o diagnóstico é pelo tamanho é ou pela importante você perguntar sobre isso. Assim, o aumento da próstata é outra coisa. O aumento da próstata... Então, por que é importante... Você, numa consulta, constatou que aumentou a próstata. Perfeito. E aí? São duas doenças diferentes. Ok. Tá? Uma coisa é o câncer de próstata. Okay. Outra coisa é a hiperplasia prostática benigna, que acaba sendo o aumento benigno de próstata. Okay. Basicamente é isso. Também uma doença que a idade é muito semelhante ao câncer de próstata, ali mais ou menos aos 40, 50 anos. E ela é muito mais comum que o câncer de próstata. 50% dos homens vão ter aumento de próstata. A próstata aumenta durante a vida? Geralmente não, mas a partir dos seus 30, 40 anos, ela pode começar a aumentar. E tem algumas razões devido a isso acontecer. Tem a ver a parte hormonal, que aumenta alguns hormônios circulatórios como o DHT, e também a sensibilidade a esse hormônio, que é um hormônio sexual masculino também. Outras coisas que podem também causar o aumento benigno de próstata. Estilo de vida. Obesidade e sobrepeso estão relacionados ao aumento benigno de próstata. Então, se você tiver maus hábitos de vida durante a sua vida, por exemplo, não se cuidar da sua saúde, você tem uma maior chance de ter um aumento benigno de próstata. Então, aí, a falar da importância, por exemplo, da prevenção, ou seja, de cuidar da sua saúde ao longo da vida, para evitar o aumento benigno de próstata. Por isso que o PSA sozinho não resolve tudo. Não resolve tudo. Não é a garantia. Veja bem, eu acho que, assim, grande parte até, eu sempre chamo a atenção, que eu gosto de falar disso, Zé, que eu não estou aqui só para falar de doença, estou falando para falar de prevenção. Exatamente. E muito dos homens não têm esse insight que nós, homens, precisamos nos cuidar ao longo da vida e não só esperar lá na frente para começar a se cuidar. Então, a realização de hábitos de saúde simples, por exemplo, que até acabam sendo triviais, são muito importantes. Por exemplo, como fazer exercícios físicos regulares, dormir adequadamente, ter um controle de estresse. Hoje nós vivemos um mundo muito estressado. Bastante. Né? E isso influencia nos níveis hormonais, isso pode influenciar também no desenvolvimento de outras doenças, propiciar também um ambiente inflamatório, talvez para surgimento de outros tipos de neoplasia. E também falar da alimentação. A alimentação é muito importante e também está relacionado, por exemplo, até ao aumento benigno de próstata. Porque se o paciente acaba comendo de forma errada, com alimentos de alto índice glicêmico, industrializados, ele vai ter uma maior chance de ter esse tipo de doença. Aliás, é bem o que a gente vive hoje, né? Quer dizer, eu vejo muitas pessoas preocupadas com compromissos profissionais e deixam essas coisas todas em terceiro plano. Exatamente. Vou comer um lanche aqui, vou almoçar no restaurante ali. Exato. À noite, vou dormir 4 horas, tá bom.
E aquele estresse, aquele Isso, bendito celular o tempo todo ali disponível, essa coisa toda. Você até acabou me falando que você, de certa forma, veio para Santos posteriormente, teve uma vida atribulada durante a sua vida. Isso vai destruindo a pessoa. Vai. Eu falo que eu devo tudo de bom para São Paulo, Então, bom e ruim. Exatamente. Então, assim... Era uma vida assim. E o que é complicado? A maioria dos homens estão vivendo no automático. É. Lutando por ganhar dinheiro. Não estou falando que seja errado isso. Não, nada imagina, disso. Isso faz parte. Ruim. Exatamente. Lógico. Faz parte da vida. Nós melhorarmos na nossa profissão, evoluirmos. Tudo bem, mas precisa o equilíbrio. É fundamental o equilíbrio. E cuidar da sua saúde também entra nesse quesito. Quando eu estive entrevistando aqui a sua outra colega na área de ginecologia, nós falamos em reposição hormonal feminina por conta da menopausa. Como é que o urologista vê a reposição hormonal para o homem? Olha, eu vou te falar bem a verdade. A testosterona é um tipo de tema muito em alta hoje em dia, né? E vou te falar, a testosterona é um hormônio muito importante para o homem, porque ele, de certa forma, tem funções na saúde óssea, na disposição, na energia, no ganho de massa muscular, na função erétil. Então, assim, é importante o homem saber como que está seus níveis de testosterona. E numa consulta habitual de check-up, ele consegue muitas vezes saber. Quando que se faz a terapia de reposição hormonal no homem? Tá? Quando que você vai fazer? Quando você tiver, por exemplo, dosagens que sejam baixas, pelo menos 2 dosagens. Existem várias entidades médicas em relação, por exemplo, ao cutoff, que a gente chama o limite inferior de normalidade para a testosterona. Eu considero um valor geral de 350 nanogramas por decilitro. Então, quando esse valor está baixo, isso nos preocupa. Ou está em torno disso, nos preocupa. Só que isso tem que ser associado com sintomas. Por exemplo, sintomas como disfunção erétil, sintomas como um cansaço excessivo, baixa energia, paciente que está dormindo inadequadamente, paciente, por exemplo, que está não tendo uma boa ganho de massa muscular. Então, essas coisas, né, em associação, tanto os valores laboratoriais quanto os sintomas, se tiver essa junção, a gente está autorizado a pensar em iniciar a terapia de reposição hormonal. Porque a gente fala muito em reposição hormonal das mulheres por conta da menopausa. Sim. E escuta falar pouco sobre reposição hormonal masculina. Sim, e a testosterona vai diminuindo ao longo da vida, é isso que eu entendi? Sim, vai caindo ao longo da vida. É um geralmente, processo. Geralmente, a partir dos 30 anos, Zé, todos os homens vão ter uma diminuição gradativa dos níveis de testosterona. Mas eu volto a falar de uma coisa que eu tinha falado anteriormente. Como que você vai tentar diminuir essa progressão? Tendo bons hábitos de vida. Se você ter bons hábitos de vida, você vai postergar essa diminuição dos níveis de testosterona. Por isso que a gente vê muitas vezes homens com 50, 60 anos muito bem, tendo assim, uma possibilidade de longevidade muito alta com uma boa qualidade de vida. Sobre esse tema, que nós chamamos, algumas pessoas acabam chamando de andropausa. Não é certo chamar... Isso é uma coisa que eu já ouvi falar. Não é andropausa. Até tem um artigo que eu escrevi o ano passado até para o G1 da Globo, que se alguém quiser, depois pode ir lá nas minhas redes sociais e me falar, que eu escrevo sobre isso, né? Sobre a chamada erroneamente de andropausa. Mas, quer dizer, andropausa como interpretação, ela não existe. É porque é errado. Porque tentaram fazer uma menopausa masculina. É que, na verdade, assim, a mulher tem uma parada meio que... Claro, gradativa, sim, ela para de produzir. Ela para de produzir. Já o homem é diferente. Ele não tem uma parada brusca, ele não vai parando. Ele só tem uma diminuição dos níveis hormonais. E o homem pode ser pai até morrer, né? Exatamente. E outra coisa também, que muitos homens não sabem, a testosterona também está relacionada à fertilidade. Porque você precisa de bons níveis de testosterona intratesticulares para que você tenha a produção de espermatozoides. Então, por isso que os homens conseguem, por exemplo, ter filhos até, se ter uma boa qualidade de vida, 70, 80 anos. Então, é possível ter. E ainda somando tudo isso, é engraçado, né? Esses remédios que são potencializadores de ereção, de alguma maneira causam mal ao organismo? De certa forma, são medicamentos... Você está falando aqui a tadalafila, sildenafila, né, que é o famoso Viagra. De forma geral, são medicamentos
muito seguros. Você sabia disso? Não. São medicamentos muito seguros. Okay. No geral, são medicamentos que, inicialmente, eles foram pensados em utilizar em pacientes com angina, ou seja, pacientes que têm doença cardiovascular, coronariana. Por quê? Qual que é a função da sildenafila, da talafila? Ela facilita a ereção. Ou seja, ela facilita o enchimento de sangue do pênis para que o homem consiga ter uma ereção de melhor qualidade. Isso que acaba fazendo. Ele é um vasodilatador. Isso que ele faz. E se ele vasodilata também os corpos penianos, ele acaba também vasodilatando outras partes do corpo. Okay. Até existem alguns estudos que falam que a talafila, por exemplo, pode melhorar a função cerebral, porque ela acaba fazendo uma vasodilatação, acaba chegando mais nutrientes, por exemplo, no cérebro, devido a essa vasodilatação. Que interessante. Só que acontece o seguinte, o grande problema da talafila ou sildenafila é que ela necessita ser prescrita por um urologista. Por quê? Qual que é a razão? Porque ela é vendida sem receita, né? Ela é vendida sem receita, mas ela não deveria. Qual que é a razão? É porque se o paciente tem uma doença coronariana, pode ser que, como ele é um vasodilatador, ele acaba baixando a pressão. E muitas vezes acaba baixando a pressão demais e o coração não chega sangue. Ele vasodilata para todo o corpo e o coração não volta muito sangue para o coração. E o paciente acaba tendo uma hipotensão. Então, ele precisa saber que tem uma boa saúde coronariana. Se ele não sabe, ele não deve tomar. Uma coisa interessante de falar, Zé, é o seguinte, a disfunção erétil é um preditor de doença coronariana. Você sabia disso? Não. Então, exatamente. Por isso que eu falo que a minha ignorância me permite perguntar e aprender. Exato, vamos lá sobre os assuntos. Por quê? Por que acaba sendo? As arteríolas, que acabam sendo do pênis, são 1/3 menores do que as artérias coronárias. Então, se o paciente tem... A principal causa de disfunção erétil é a aterosclerose. É a mais comum, é de causa vasculogênica. Se o paciente tem uma obstrução das artérias do pênis, muito provavelmente ele também está desenvolvendo uma doença no coração. Então, por isso que ele tem que passar por uma avaliação com um cardiologista. Disfunção erétil é preditor de doença cardiovascular. Então, é muito importante. O paciente chegou no seu consultório com disfunção erétil e principalmente uma idade um pouco mais avançada, 70, 80 anos, investigue esse paciente, as coronárias dele. Me corrija se eu estiver errado. Se você eventualmente tiver com uma disfunção erétil, procure o urologista, mas também procure o cardiologista. Exatamente. Tá, procure o cardiologista também. Pode ser um sinal de outra coisa. De outra coisa, exatamente. E pare de tomar remédios desses que ele citou agora, tadalafila, por exemplo, dá um nome, sem orientação e conhecimento indicação do seu urologista ou do seu cardiologista, para que você não entre no risco, eu vou falar aqui, ele me corrige, do infarto. Exatamente. Você corre o risco. Uma hipotensão, uma queda de pressão, um desmaio, um AVC, Se o paciente tiver, por exemplo, uma doença arterial coronariana não identificada e tomar a tadalafila ou sildenafila, ele corre o risco de ter um infarto agudo de miocárdio, né, por não chegada de sangue no coração, porque vasodilata a circulação periférica e não acaba chegando no sangue no coração. E o paciente não consegue bombear esse sangue. Né? Ele já tem um déficit porque o coração não consegue irrigar normalmente já a sua musculatura e ele acaba desenvolvendo um infarto agudo do miocárdio por uso, por exemplo, desses tipos de medicamento. Deixa eu baixar o nível agora. Vai lá, manda bala. Então, senhor, vocês podem ter uma ereção meia boca e infartar ao mesmo tempo. Exatamente. Tomar o tadalafila, só que o coração pifou, vocês não conseguiram ter ereção, não transaram e morrer ainda. Sem conseguir nada. Exato. Então, perceberam? Eu tenho, às vezes eu tenho que dar essas paradas dramáticas para poder atingir as pessoas do jeito que eu quero atingir, com um soco no queixo. A ideia é essa. Muito porque bom. Eu vejo a molecada tomar isso com vodka. Exato, exatamente. O álcool associado aí. Exato. Porque a doença cardíaca não está ligada à idade.
Exato. Eu já vi jogadores de futebol profissional morrer de infarto. Não, existe, né? Claro que, assim, relacionalidade, de certa forma, mas não que um paciente jovem não possa. Exatamente. Vamos supor que um paciente aí jovem está tomando vodka junto com tadalafila para conseguir ter relação sexual e ele tem algum tipo de anormalidade da vasculatura coronariana e ele acaba tomando esse tipo de medicação. Ele pode, muitas vezes, ter algum tipo de impacto. Então, e sofrer algumas consequências devido a isso. Então, assim, não tomem sem indicação. No geral, é uma doença é um tipo de medicamento muito seguro, mas com orientação. Bom, nós chegamos até aqui batendo bastante na questão da próstata, do câncer de próstata, coisa toda. Mas essa não é a única área, o único objeto de atendimento do Dr. Guilherme. Que tipos de doença você encontra no seu consultório ligados à tua especialidade? Olha, queixas. Então, as doenças que geralmente... Tirando disfunção, vamos falar de bexiga. Perfeito. Porque tem câncer de bexiga também, tem outras coisas. Existem outras coisas, né? Assim, queixas como infecção no trato urinário, cálculos renais, né? Um tipo de outro. Já descobriram a causa do cálculo renal? Ou ainda tem várias causas, né? Tem causas. Tem causas, mas exatamente. Não se sabe uma. Hidratação é uma possível causa. Baixa hidratação. Isso. Pacientes que têm uma baixa hidratação provavelmente podem acabar desenvolvendo os cálculos renais, porque facilita a precipitação, né, de certa forma, desses sais ali no sistema urinário. Outra coisa, sal em excesso. Pacientes que comem muitos condimentos ou tomam muita coca, né, refrigerantes de forma geral, têm maior chance de ter cálculos renais. Então essas são as duas okay. Proteínas também. Proteínas em excesso podem causar, por exemplo, cálculo renal, mas obviamente que assim tem pessoas também, tem fatores genéticos também que muitas vezes estão relacionados, mas de forma geral é isso que acaba contribuindo para o cálculo renal. Então beber água é um bom caminho. É muito importante para a saúde em geral, é muito importante, não só para cálculo renal. Eu entrevistei aqui um personal que também é nutricionista. Ele tem atividade física diária como personal e também atende como nutricionista. Ele diz o seguinte: 2 litros são obrigatórios. Sem dúvidas nenhuma. Dali para frente, vários líquidos. Sim. Exatamente. Você não precisa beber uma garrafa de 2 litros. Bebeu 2 litros de água, você cumpriu sua meta. Exato. Dali para frente, tudo é líquido, vale tudo. Exatamente. Até quem teve já cálculo renal, eu indico tomar mais ainda. Então, né? 2, 3, 4 litros. Ou paciente de cálculo. Exatamente, que já teve um cálculo renal, eu oriento até beber mais. Olha, são coisas simples, cara. Dormir bem, se alimentar bem, tomar água, ter atividade física, perder peso. Exato. Cara, você vai se livrar de tanta coisa. Agora, existe uma coisa que eu não perdoo na população em geral. Eu sei que o Brasil não é o rei da saúde, mas, assim, mesmo na rede pública, a prevenção tem que fazer parte da sua vida. Sem Porque dúvidas. eu aprendi muito aqui em vários podcasts que eu fiz, como especialistas médicos, sobre até a pele, né? Onde fazer a tatuagem, essa coisa toda. Mas vamos em frente, está muito interessante esse papo. Você já falou que você encontra algumas doenças. As que você considera comum, câncer de bexiga é raro? Ele é mais raro, ele acaba sendo um pouco uma doença mais rara. E geralmente ela é relacionada com o tabagismo. Tá? É mesmo? Exatamente. O câncer de bexiga e o câncer de rim são muito relacionados com o tabagismo. Então aí, para falar mais uma vez da necessidade, por exemplo, de parar, né, com o hábito do tabaco, que ele pode influenciar no surgimento, por exemplo, de neoplasias do sistema urinário. Eu, graças a Deus, eu convivo com várias faixas etárias. Eu tenho amigos jovens, da minha idade, mais velhos que eu. Alguns falam em incontinência urinária, outros falam em urgência urinária. Tem diferença? Tem diferença. Incontinência urinária é quando uma pessoa está perdendo urina. Ela tem algo que... Isso é muito comum, por exemplo, nas mulheres. As mulheres, por exemplo, que acabam tendo, né, uma musculatura pélvica mais fraca, elas acabam perdendo, né, a urina de forma mais fácil. Isso seria incontinência. E urgência é um pouco diferente. Isso pode acontecer, por exemplo, nos homens. Quando os homens, de certa forma, eles... Vamos supor, isso acontece muitas vezes no aumento benigno de próstata, que o paciente não consegue esvaziar a sua bexiga adequadamente, tá? Sempre que ele urina, fica alguma coisa lá dentro, e ele vai
de certa forma, tomando água e enchendo a bexiga. Vai enchendo de urina, tá? À medida que ele vai tomando água. E, de certa forma, enche demais. E esse enchimento da bexiga acaba aumentando a sensibilidade. E o paciente tem, de uma hora para outra, ir no banheiro. Isso é uma urgência. Isso é uma urgência. Isso acaba sendo... Então, são vocábulos... Ele tem controle até certo ponto. Ele tem controle até certo ponto, mas ele precisa ir no banheiro rapidamente, né, para conseguir urinar, porque senão ele pode ter... incontinência, se de certa forma ele não consegue chegar no banheiro, ele acaba perdendo essa urina. E acaba sendo uma incontinência. Nos casos, por exemplo, de aumento benigno de próstata muito grave, que o paciente já perdeu assim, o time, né, para fazer cirurgia, enfim, para ter uma abordagem cirúrgica, esse paciente pode ter uma incontinência. Do ponto de vista físico, a próstata está muito próxima à bexiga? Sim, praticamente colada. Ela está praticamente colada. Então, porque existe essa conversa que sintomas de câncer de próstata. A urina, a dificuldade em urinar, a diminuição do jato, tem isso associado? Pode ter. Sintomas. Pode ter. Assim, na verdade, o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele não traz nenhum tipo de sintoma. São os melhores, né? Eles não trazem sintomas. Exatamente. Né? Pressão alta, eles não avisam. Exatamente. É por isso que eu saliento a importância de ter o acompanhamento regular com o urologista. Entendi. Porque como ele não tem sintomas, muitas vezes você não vai saber, você não vai ter algo que nos identifique ele. É só, obviamente, a passagem regular com o médico urologista que você vai ter noção se você pode ter ou não o câncer de próstata. No caso da incontinência urinária, que eu entendi, já numa idade talvez avançada, ou com uma doença mais degenerativa, até chega a usar fralda, essa coisa toda, existe medicação ou tratamento para isso? Existe medicação, sim. No caso do homem, é muito comum, por exemplo, a gente pode, assim, dependendo de cada caso, você pode usar medicações que podem melhorar e facilitar, por exemplo, essa incontinência. Tem cirurgias que, dependendo também, podem ser instituídas, por exemplo, relacionadas ao aumento benigno de próstata. E no caso da mulher, por exemplo, que é bastante, até mais comum no homem a incontinência, também é possível fazer cirurgia. Por exemplo, cirurgia que nós falamos, né, de erguer a bexiga, para que a paciente não tenha uma perda tão considerável de urina. Aproveitando essa gancha, até tirar uma dúvida minha. O urologista não é médico só de homem, né? Não é médico só de homem. Ele é médico... deixar claro... Isso, exatamente. Que o urologista atende homens e mulheres. Homens e mulheres, exatamente. Não é a próstata que define a clientela. Exatamente. Então, como eu falei, a especialidade, ela acaba cuidando do trato urinário, tanto masculino como feminino, e do trato reprodutor masculino. Então, assim, quais são as queixas comuns nas mulheres? Infecções do trato urinário, por exemplo, relacionado também a cálculos urinários, incontinência urinária, como você falou, e também o urologista também acaba atendendo crianças. Por exemplo, em malformações genitais, malformações do sistema urinário, fimose, também é um tipo de patologia bastante comum no público infantil. Antigamente, pela fimose e amígdala era quase obrigatório, né? Exatamente. E tem algumas populações que acabam sendo mais comum, por exemplo, os judeus, né, que tem esse hábito da circuncisão. Então, mas assim, é um tipo de patologia bastante comum até. É mesmo? É comum até, de certa forma. A população em geral acaba buscando bastante urologista para acabar corrigindo. E muitas vezes, até, por exemplo, no público infantil, para a orientação dos pais do que fazer, por exemplo, se essa cabeça do pênis, a que a gente fala de glande, não sair rapidamente, para a gente poder orientar os pais do que fazer, se precisa ser submetido a uma cirurgia ou não, ou, por exemplo, usar a pomada ou algo do tipo. Você sabe que nós somos homens, quando estamos numa rodinha de homem, geralmente sai muito papo furado, muita besteira. Disse que quem passa por uma cirurgia de fimose perde um pouco da sensibilidade peniana. É verdade? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Nos primeiros momentos pode ser que aconteça isso. Porque você acaba retirando aquela pele que acaba recobrindo, né, ali o pênis, a cabeça do pênis. Mas depois, isso acaba se tornando normal. Tá bom? Em 6 meses, a 1 ano, até mais, acaba, de certa forma, voltando essa sensibilidade. Nos casos infantis, a cirurgia de fimose sendo constatada é indicada? Depende da idade. É normal, até 1 ano, as crianças terem fimose. Até 1 ano é comum as crianças terem fimose. Agora,
A partir mais ou menos ali, você espera um certo tempo, mais ou menos até 2 anos, ali, 3 anos, para ver se consegue já expelir, né, consegue mostrar já a cabeça do pênis. Caso não, tem que buscar um urologista. E aí você pode instituir um tratamento dependendo do grau da fimose, com pomadas que podem ajudar nessa expelir, né, a cabeça do pênis. Caso seja um grau muito avançado e acabar não sendo eficaz o tratamento com a pomada, aí se pensa em fazer a cirurgia de postectomia, que é a cirurgia de correção da fimose. Eu adoro porque eu posso abusar. Já encontrou um adulto com fimose? Sim, acontece. Como é que esse cara conviveu com essa fimose? Exatamente. E acontece, infelizmente, né? Isso não atrapalha a relação? Olha, pode atrapalhar. Pode atrapalhar a relação sexual, sei lá. Causador, prejudica também em relação à sensibilidade do ato sexual, também favorece, por exemplo, o surgimento de doenças, porque, veja bem, se você não consegue expelir ali a cabeça do pênis, você acaba criando um ambiente onde o surgimento, por exemplo, de fungos, de bactérias é mais comum. Então, é muito importante que se tire essa pele que está incomodando, que está impedindo que você consiga expelir essa cabeça do pênis, a glande. Então, é comum, sim, homens, geralmente com 20, 30 anos, com fimose, infelizmente. É comum? Eu vou te falar, de certa forma, assim, comum até. Com frequência aparece no consultório. Não sei se chega isso ao seu consultório. Como é que está a idade que os homens... Vou falar de ereção, as crianças começando a vida sexual. Com que idade? Você tem essa ideia? Com que idade? Olha, o que eu observo no consultório, né? Hoje em dia tem sido cada vez mais cedo. Mais cedo. Por volta de 15 anos ou menos até. É mesmo? Exatamente, por volta dessa idade. Agora, acaba, assim, tem público, de certa forma, né, que tem um respeito maior em relação à parte sexual, acaba sendo um pouco mais velho. Sim, né? eu não estou falando uma... Exato, mas no geral... Não era assim. Não era assim. Não era assim. Não sei até como que era, por exemplo, na sua época, enfim, se os homens acabavam tendo experiências sexuais. É que hoje em dia, a gente tem os jovens... Aí tentava, só para constar. Exatamente, tentava. Mas não... Só que hoje é muito mais fácil, né? Era bailinho de garagem. Muito mais fácil para os jovens terem acesso, por exemplo, a conteúdos sexuais. Exatamente. A pornografia a internet hoje, ou até as TVs, estão muito sensualizadas. Demais. O estímulo sexual... Imagina, excessivo. Já que você me chamou, me lembrou do passado, na minha época, para ter acesso a alguma pornografia, olha, era difícil. E hoje em dia, é muito mais a preocupação dos pais hoje é o conteúdo da internet, como é liberada. E as crianças precocemente são estimuladas quando devia estar jogando bola, empinando pipa. Exato. Né? E a pornografia atrapalha também até algumas doenças, não sei se você sabe. Fantasia muito também. Sim, fantasia. Por exemplo, ejaculação precoce é um problema que, se tiver relacionado com a pornografia, pode piorar a ejaculação precoce. Porque o homem fica ansiando para aquele momento, e quando ele chega para fazer, ele faz super rápido. Ou ele projeta aquela performance. Do ator. Então, muitas vezes isso não é um problema, por exemplo, orgânico, é um problema psicológico. O paciente tem um problema de cabeça. Eu estou adorando conversar com você, porque você é um cara jovem e você está muito atualizado. Obrigado. Está se mostrando um conhecimento muito grande da matéria. Eu vou apertar mais um pouquinho. Vamos lá. O homem se queixa, vai ao seu consultório se queixando do tamanho do pênis? Olha, eu vou te falar bem a verdade. No meu consultório em específico, eu até chego pacientes a irem... Mas você deve receber perguntas. Exato, não, recebo perguntas, isso é comum, eu acabo recebendo sim perguntas sobre isso, né? Tem, assim, o médico urologista, alguns médicos urologistas têm especializado nisso, né? Hoje tem até as injeções de ácido hialurônico no pênis para engrossar o pênis. Tem acontecido isso. Para engrossar o pênis. Meu Deus. Tem acontecido, exatamente, tem acontecido isso. Esteroide para pênis. Vamos falar assim, seria uma estética peniana. Nossa. Você acredita nisso? Acredito, exatamente. Exato. Então, acaba tendo um público para isso, né? Assim, eu falo, cada médico atende o seu público. Eu acabo não atendendo muito esse público, né? Assim, de certa forma que busca isso, mas de certa forma eu fico pensando assim, se as pessoas estão buscando, Zé,
esse tipo de, por exemplo, de serviço, de encher, por exemplo, o pênis com algum tipo, eles estão se baseando em algo. E aonde que eles estão baseando? Na pornografia. Na pornografia. Exatamente. Só que isso me traz uma coisa. Não sei se você concorda comigo. O homem é feito para ser forte, para de certa forma ele encarnar a autoridade. Então, esse homem está se fragilizando vendo outros homens. Esse que é o problema. Ele vê ali, por exemplo, no filme pornográfico, muitas vezes aquele órgão genital, né, avantajado, e ele projeta como aquilo fosse normal. E aquilo é exceção. Exatamente, aquilo é exceção. Aquilo não é verdadeiro. E ele projeta isso na sua vida conjugal, muitas vezes. Vou apertar você mais um pouquinho. Pode apertar. Já está entrando no papo de pênis, por que não continuar? Exato. Existe um tamanho peniano normal? Olha, Do que é considerado uma faixa? Que o cara para de esquentar a cabeça. Então, até acaba que existindo, mulher, de certa forma, né? Exatamente. Assim, de certa que tem um micropênis. Isso. De forma geral, é muito pequena a quantidade de pessoas que possuem micropênis. Okay. Isso praticamente é muito pequeno, okay. muito pequeno. Okay. Em torno de 12 centímetros ali seria, de certa forma, acabar sendo normal do homem, né? Mas, assim, se o homem consegue penetrar com facilidade, ejacular a sua esposa, isso, de certa forma, está ok, tá? Agora, eu fico pensando assim, mas por que se você, de certa forma, consegue fazer as suas atividades sexuais, por que você vai querer aumentar o seu pênis? Você acha que você vai dar mais prazer à sua esposa? Essa é a grande pergunta que eu faço. Eu acho que, de verdade, devia ser uma matéria escolar, o relacionamento sexual, mas não com a baixaria que se tenta hoje em pornografia. Uhum. O que tamanho, o que você tem que se preocupar Exato. com isso, com aquilo. Pô, se o cara está lá fazendo filme pornográfico, aquilo tudo é falso. É falso. Aquilo está sendo gravado, Exato. organizado, editado. Exato. Você não é um ator pornográfico. Exatamente. Você tem uma mulher que você casou, uma namorada que você tem. E o que você tem para oferecer é isso. Se você tem isso, ofereça o melhor que você pode. Exatamente. Eu já ouvi histórias que tamanho grande até assusta. Exato. Incomoda a mulher. E também, agora ficamos num impasse aqui, ele é urologista, eu não sou médico. E o que eu falo, né, Zé? Isso fragiliza o tamanho não influi tanto na relação como vocês pensam. Isso fragiliza o homem. O homem tem que ser forte, capaz, né? Essa é a característica do homem. É que existe a famosa vergonha do vestiário, né? Exatamente. Mas enfim, né? Assim, o homem se valoriza pelo tamanho. É uma medida absurda. O cara pode ser inteligentíssimo, mas vou falar claramente, o pinto pequeno, ele não é tão homem assim. Isso é uma idiotice. Idiotice. Exatamente. Bom, a gente não deve valorizar, a gente valorizar por outras coisas, né, Zé? Eu estou bastante impressionado porque a tua área... É bastante abrangente, né? É bastante abrangente. Ao mesmo tempo, você lida também com situações até psicológicas. Exato, muito. Eu fico Vamos falar um pouquinho, a gente passou por cima. Uhum. Definir, na prática, ejaculação precoce. Tá. Talvez algumas pessoas não tenham e nem sabem o que é isso. Exatamente. Então, ejaculação precoce acaba sendo uma doença que o homem acaba, de certa forma, ejaculando antes da hora, né? De certa forma, então, o intercurso sexual dele, né? Desde o momento que ele acaba adentrando o órgão genital da sua esposa, até o momento, por exemplo, da ejaculação, muito pequeno. E é em torno de 1 minuto. Então, vamos transformar isso num gibi. Sim. Você está lá com a sua parceira... excitado, com vontade de... Ela também. Uhum. Você está em condições físicas de ter uma relação sexual, está com ereção, e aí você chegou para começar a penetração. Eu vou baixar mais um nível ainda. 1 ou 2 mexidinhas ali, você acaba ejaculando. Exatamente, é isso. A insatisfação é dupla. Exatamente, acaba sendo e um grau que por exemplo, que a ejaculação, que mostra que a ejaculação precoce está sendo um problema, é a frustração do casal. Porque eles não conseguem, de certa forma, você não consegue dar prazer para sua esposa. Veja bem, a mulher também precisa... Isso para o homem é mortal. Exatamente, horrível, né? Porque, queira ou não, se for pensar, né, o ato sexual, ele tem um papel importante no que, Zé? Da união do casal. É lógico. Se esquecem disso. Também a gente não pode ser extremo, mas a relação sexual é importante para o casal? É importante, sim. É importante, porque ele tem um papel de unir o casal. Sem dúvida. Tá bom? Claro que tem a parte da reprodução, mas assim, a parte de união do casal é muito importante. Entendi. Então, se a relação sexual não está indo bem, isso nos mostra que pode ter
coisas que devem ser melhoradas, que devem ser, de certa forma, arrumadas. Então, assim, se o homem possui essa ejaculação precoce, ou seja, ejacular menos de 1 minuto, por exemplo, desde o momento que ele está, né, adentrando ali o órgão genital da sua esposa, e a ejaculação... Ele é muito gentil, está começando a transa. Começando a transa. Exatamente. Ali que está com aquele climão, beijo para cá, beijo para lá. Já ejacula. E pum, pá. Ejacula. Acabou. Exatamente. Fica os dois olhando pro teto, um olhando para cá, outro para lá. E é uma sensação estranha pro casal, né? É horrível. Exatamente, porque assim, o homem até acaba tendo, de certa forma, um nível de prazer, mas a mulher fica assim, pô, mas nem aproveitei nada. Já acabou? Já acabou? Já acabou? Olha, a gente tem que entender que quando a gente está falando de uma área dessa, a gente tem que ser o mais claro possível. Sem dúvida nenhuma. O doutor Guilherme, com toda a educação dele, com toda a técnica dele em explicar as coisas, eu estou esculachando algumas coisas para transformar isso mais palatável para quem está... Eu não sei exatamente o nosso público, quem vai nos ver, mas eu gostaria que todos nos vissem, para que entendesse que relação sexual está ligado ao prazer, mas está ligado também ao relacionamento. Exato. A quantidade de pessoas que você fica não te torna mais homem. Exato. A qualidade da relação que você Isso. tem te torna mais homem. Se você tem uma boa relação sexual com a sua parceira, com a sua esposa, com o seu namorado, com quem for, isso é importante. Isso é importante. Então, assim, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Ter um profissional desse aqui na minha frente. Vocês podem também fazer consultas com ele, a rede social dele foi divulgada. Ele é uma pessoa muito modesta e me deixou muito à vontade para fazer essas perguntas, mas, ao mesmo tempo, esclareceu algumas coisas que eu queria bater muito. Senhores, parem com essa frescura de deixar de ir ao urologista. Eu sei que a margem diminuiu, ele comentou isso agora, mas essa margem tem que zerar. Vão ao urologista. 5 segundos. Ninguém vai se apaixonar, não precisa levar flor para o urologista, não precisa deixar caixa de bombom, nada. É um exame médico. Ponha você um espéculo para ver se você gosta. Faça uma mamografia. Exato. Faça um Papa Nicolau. As mulheres são mais fortes que a gente nesse ponto. Nós somos machistas. Tamanho de pênis é importante. Eu não vou deixar ninguém botar o dedo. Burro, você está se prejudicando, deixando... Lá na frente você pode ter uma doença grave. E aí, se for tarde, a cura é muito mais difícil. Você prefere 5 segundos no exame ou um câncer que vai te matar? São escolhas. São escolhas. Escolhas. Você pode escolher isso. Eu prefiro morrer velho com câncer, seja de qual for. Eu prefiro morrer jovem, o mais velho possível. Esse é o meu conceito de vida. E com qualidade, acima de tudo. Qualidade. Exato. Eu estou gordo agora, só para você saber, só para deixar claro para os nossos ouvintes, que eu estou me recuperando de 2 cirurgias da catarata. Eu treino todos os dias. Sim. Todos os dias não, mas eu parei 100 dias. Sim, por conta da recuperação de cada olho. Então, por isso que eu estou... Eu vou falar, o cara está me mostrando de estar acima do peso. Eu não estou nem muito acima do meu peso, a minha altura compensa um pouco. Eu queria deixar os últimos minutinhos para você. Talvez eu tenha esquecido, talvez você queira falar mais alguma coisa para o teu encerramento. Então tá certo. Assim, para aqueles homens que têm medo, né, de buscar o urologista, eu queria falar o seguinte, que eu acho que tudo que nós fazemos na sua vida, a gente tem que ter um propósito. E o propósito fundamental de nós estarmos aqui na Terra mesmo é servir o próximo. E a saúde, por que a saúde é importante? Porque a gente precisa estar bem para servir o próximo bem, para fazer nossas atividades habituais. E o homem deve encarar algo que é do homem, ele encarnar essa autoridade, de certa forma. É a força, é uma característica do homem. Então ele precisa estar bem da sua saúde, mentalmente e também com o seu coração. Então, assim, se você está pensando seriamente, né, assim, se vale a pena ou não ir no urologista, vale a pena sim. Porque é um ato de cuidado, um ato de responsabilidade, um ato de maturidade, você buscar cuidar da sua saúde. E
Para finalizar também, Zé, eu queria, né, falar um pouquinho mais sobre as minhas redes sociais, enfim, né, falar que eu sempre estou divulgando. Eu divulguei a tua rede social. Exatamente, aqui. Sempre informação de boa qualidade lá. Tá então, aqui, isso. Você tá lendo aí? Não, eu estou vendo lá, vendo lá, então tá certo para finalizar. Então, sempre lá no meu Instagram, acabo divulgando informações de boa qualidade, né, falando um pouco mais sobre a minha vida, um pouco do meu, também o que eu acabo visualizando no consultório. Eu também, como eu sou urologista e também sou cirurgião robótico, então, para pessoas que tiverem alguma queixa, que quiserem contatar a minha equipe, lá no meu link da minha bio do Instagram, vocês vão conseguir ter acesso, né, para consultar comigo. Eu queria desde já agradecer o Zé por essa oportunidade de estar aí aqui participando, porque essas iniciativas locais de apoio, de divulgação de boa informação, seja qual for o tipo de tema, são muito importantes para as pessoas. A gente acha que a gente não alcança, mas alcança muitas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que esse podcast aqui vai servir de alguma coisa, aí, principalmente para o público masculino. Esse é o objetivo do podcast. Eu não estou afim de gerar polêmica, nada disso. Se eu quiser de já me aconselhar a criar temas polêmicos, entrevistar religiões diferentes, times diferentes, política, eu não vou por aí. Eu prefiro, já que é meu filho, eu fui pai de um podcast aos 70 anos, tenho 5 meses de podcast. Exato, então. E eu estou muito feliz porque eu tenho conseguido manter, graças a essa equipe que está junto comigo, o podcast com qualidade do nível que eu trouxe hoje. E muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Bom, então, senhores, está aí. Novembro Azul está no ar. Não que seja um mês obrigatório, nada disso, mas é uma lembrança. E nós vamos martelar isso. Novembro Azul é por a saúde masculina. E lembre-se que a maior parte dos homens, ao seu lado, tem uma mulher. E uma mulher, muitas vezes, saudável, que faz rotina, faz prevenção, vai ao médico, faz os exames dela, e você lá, de boa, entendeu? Estou dando conta, tal. Às vezes você pode estar perto do seu limite sem saber. Como ele disse, câncer de próstata não dói, não dá sintoma. Então, se liguem. Bom, é assim que funciona o Zé Café. Informações variadas, de qualidade. Quando entra na área médica, eu gosto bastante, porque isso, realmente, a intenção é divulgar informação. E de qualidade, como foi hoje, mais uma vez. Então, muito obrigado a todos. E está se encerrando mais um podcast. E esse podcast vai ao ar dentro do Novembro Azul. Não vou deixar passar, não. Ok? Muito obrigado. Até o próximo. Agora tá, mudou.